E vamos então para o nosso último processo de gerenciamento dos riscos, que está na área de monitoramento e controle, né? Já faz sentido para você que já está acompanhando o Guia PMBOK até agora. Então temos nosso processo 11.7, nosso sétimo processo, 7 processos, portanto, na área de gerenciamento dos riscos, para ajudar você na memorização, monta os seus post-its aí, procura criar o seu caderninho, mapa mental, para a gente ver esse, que é o processo de monitoramento e controle, que vai estar preocupado, obviamente, em acompanhar os riscos durante o ciclo de vida do nosso projeto, ok? Então, o objetivo deste processo é acompanhar os riscos que foram identificados, monitorar os riscos que sobraram, residuais, e identificar novos também, avaliando a eficácia do processo de gerenciamento de riscos durante o projeto. Então, a gente faz aquele processo de identificação dos riscos sempre que estamos planejando, né? Planeja aqui, executa. O monitoramento e controle vai estar o tempo inteiro depois verificando se surgem novos riscos. Então, identificação de novos riscos durante o monitoramento e controle aqui, além de avaliar se as respostas estão funcionando. Essa avaliação da eficácia aqui é porque as respostas foram planejadas lá no 11.5, certo? Tá lembrado? Elas foram implementadas no 11.6, ok? Na execução. E aqui eu vou ver se estão funcionando ou não, se deu certo ou não. Então, as respostas planejadas estão no nosso plano de gerenciamento do projeto, ou no plano de gerenciamento dos riscos. Elas são executadas no processo anterior, implementar as respostas aos riscos, e aqui elas vão ser acompanhadas sobre o ponto de vista da sua efetividade, se deu certo ou não. Então, processo de monitorar os nossos riscos, monitoramento e controle. A gente tem o plano de gerenciamento do projeto, os documentos de projeto e, como todo processo de controle, a gente recebe dados de desempenho. Em particular, aqui uma diferença em relação aos outros é que eu também recebo os relatórios de desempenho do trabalho. Dados vêm de onde? 4.3 da execução, mas os relatórios vêm do 4.5 do monitorar e controlar o trabalho do projeto. Por quê? Porque eu quero avaliar os riscos não apenas em relação aos dados, que são dados de risco, mas eu quero ver o desempenho de todas as áreas do projeto, para poder identificar se eu tenho novos riscos ou discrepâncias naquilo lá. Então, por isso, além de receber os dados, que você já conhece de todo o processo de controle, nesse caso em particular aqui, a gente recebe também o relatório de desempenho do trabalho. Ferramentas e técnicas. Vamos ter análise de dados, já vou falar sobre isso novamente, auditorias de riscos e reuniões junto com a minha equipe de projeto e, eventualmente, outros stakeholders também. Eu vou pegar tudo isso aqui, dados, relatórios, e transformar em informações de risco. Está aumentando o risco do projeto, está diminuindo, está melhorando, está aumentando em determinada área. Solicitações de mudança, que vão para o nosso 4.6, né? Então, aqui 4.6, essas informações aqui vão para 4.5 de volta, ok? E atualizações de documentos do projeto, plano de projeto ou ativos de processos organizacionais, ok? Entradas. Nosso plano de gerenciamento do projeto, especialmente o plano de riscos. Documentos do nosso projeto, especialmente o registro de risco, mas outros também, né? Então, posso considerar aqui registro de questões, de lições aprendidas, quaisquer outras coisas. Dados. A gente poderia ter dados aqui do 4.3, aconteceu um risco, 2 não aconteceram, 3 ainda podem acontecer, tantos riscos caducaram. Então, dados em relação aos riscos do projeto. Se 3 riscos aconteceram, não sei se é muito, se é pouco, eu não sei a quantidade dos riscos, nem o seu impacto. Isso vai ser analisado pelo processo para poder sair como informação, ok? Então, dados de desempenho do trabalho, que seriam dados relativos ao risco. Número de riscos que aconteceram, que não aconteceram, riscos com resposta, riscos sem respostas. Os relatórios sobre o desempenho do trabalho, que vem do 4.5, aqui vem informações de tudo, porcentagem de atraso, quanto que eu gastei, porcentagem do custo, número de defeitos, todas as análises aqui de todas as áreas de conhecimento. Você lembra, né? Que no nosso 4.5, né, cada processo de controle, então todo processo de controle lá, controle do nosso escopo, controle e aceitação do escopo, nosso controle do cronograma, o nosso controle dos custos e todos os processos aqui eles recebem dados, e os dados sempre referentes à área. Então, no controle do custo, por exemplo, eu vou receber quanto dinheiro eu gastei, quanto falta, quanto dinheiro de material de consumo, quanto dinheiro de material permanente, serviços, enfim.
são transformados no processo aqui em informações, já gastei 10%, estou 90% acima do orçamento, enfim, informações que entram aqui e são consolidadas em um relatório, ou vários relatórios, né? Mas são consolidadas aqui em relatórios. Esses relatórios são distribuídos por quem? Pelo nosso processo de comunicação 10.2, gerenciar a comunicação, distribui os relatórios. O relatório entra aqui neste processo de monitorar os riscos também e vai sair como informações de novo lá no final da saída que vai para o 4.5 again, né? De novo, lembra que a gente tem aqui acontecendo esses nossos processos de maneira contínua em um paralelismo, né? Temos aqueles nossos ongoing process, então eles estão acontecendo em paralelo, ok? Pausa o vídeo, se ficou dúvida, dá uma olhada, muito importante você entender isso, não só para a sua certificação CAPM e PMP, mas para poder aplicar isso no dia a dia, ok? Ferramentas. Ferramentas e técnicas temos análise de dados, então desempenho, reservas, tendências. Então vou analisar todos esses dados que eu recebi lá do relatório, né, ou relatórios que vieram do nosso 4.5. Tendências, estamos ficando cada vez mais atrasados, estamos gastando cada vez mais, reservas já foram todas consumidas, o desempenho técnico está horrível, estamos cheios de erro. Aí isso vai criar novos riscos para o seu projeto, vai permitir você atualizar esse monitoramento dos riscos. E eu também vou fazer a auditoria dos riscos que estavam planejados lá no nosso plano de risco e que tinha resposta. A auditoria tem como objetivo saber se, quando você aplicou a resposta, se resolveu o problema mesmo ou não, ou se diminuiu o problema mesmo ou não, para poder criar, né, futuramente lições aprendidas ali que vai ser as nossas atualizações dos ativos de processos organizacionais, ok? Porque não adianta nada, eu pôr uma resposta, mas depois eu não sei se funcionou ou não, contratei um seguro e aí não melhorou em nada, tem um sobressalente e também não melhorou em nada. Então, a auditoria de riscos tem o objetivo de verificar essa eficácia, o funcionamento do gerenciamento de riscos daquilo que foi planejado. E tem reuniões, a sua equipe de projeto, ou pelo menos os responsáveis pelos riscos, né, nosso Risk Owner, vai precisar participar dessas reuniões junto com o gerente do projeto. E as principais saídas são informações sobre o desempenho do trabalho e as solicitações de mudança que a gente tem aqui. Mas também tem atualizações de outros documentos e de ativos de processos organizacionais. As informações aqui são a respeito do gerenciamento de riscos, ok? Então, como o gerenciamento de riscos está evoluindo, quantidade de riscos abertos, porcentagem de riscos encerrados, porcentagem de risco que foram resolvidos, para saber a nossa eficácia aqui dos nossos processos de riscos. Solicitação de mudança. Quando eu implementar alguma resposta ou monitorar alguma resposta, pode ser necessário não apenas fazer mudança lá no plano de gerenciamento dos riscos ou na implementação das respostas, mas também em outras áreas do projeto que podem necessitar de alguma solicitação de mudança por causa de um risco que aconteceu ou porque eu não consegui tratá-lo efetivamente em termos de respostas, ok? Então, nosso processo 11.7, ele está no monitoramento e controle, o objetivo dele é monitorar os riscos, e sempre que a gente pensa em monitorar, a gente quer saber a efetividade, né? A eficácia, o funcionamento do gerenciamento dos riscos, acompanhar se o que está sendo implementado lá no 11.6 é realmente o que estava no plano, que saía desde o 11.1 até o 11.5, mas acima de tudo que está resolvendo o problema da execução, ok? Então a gente recebe o plano, 4.2, plano, e, na verdade, o nosso plano de riscos, que é o 11.1, 2, identificação, 3, qualitativo, 4, quantitativo e o 5, as respostas aos riscos. Recebe os documentos do projeto, documentos que são anexos daqui. Recebe dados em relação ao risco, número de riscos abertos, quaisquer coisas ali de riscos da execução. E recebe, vamos pôr uma outra setinha aqui, recebe o quê? Os relatórios de desempenho geral do projeto, que vem de onde? Do nosso 4.5, isso aí. E a saída? Informações sobre risco, tendência, previsões dos riscos, que vai de volta lá para o monitorar e controlar o trabalho do projeto, 4.5. Se for necessário, solicitações de mudança, que vão para o nosso 4.6. E aí eu posso ter atualizações, tanto do plano, quanto de documentos, quanto de
ativos de processos organizacionais, ok? Faz uma revisão geral dos processos de risco. Temos 7 processos aqui de gerenciamento de risco. Muita atenção para as análises, diferenciar análise qualitativa de quantitativa. Bastante atenção também em saber quais são as respostas aos riscos, os tipos de respostas aos riscos, e cada um dos processos aqui com seu objetivo, as entradas, ferramentas e técnicas para você poder se preparar melhor para a certificação CAPM e PMP. Um grande abraço e até a próxima aula.